Paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou a Laura Daniele e hoje eu vim trazer um vídeo sobre o pecado. O pecado é algo que nos incomoda, é algo que nos atrapalha de ter um relacionamento com Deus, é algo que estraga completamente a nossa intimidade com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas hoje eu vim trazer um vídeo para você que se vê sem esperança, que acha que não é perdoado. Vamos lá em Salmo 51, verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Bom, primeiramente, a minha voz ela tá meio rouca, mas espero que dê para mim trazer a mensagem de forma clara para você. Davi, quando escreveu esse salmo, foi depois do profeta Natan ter ido lá falar com ele. Davi havia cometido um pecado grave, ele havia cometido um adultério e também mandou matar o homem da mulher que cometeu o adultério, né? O marido da mulher que ele cometeu o adultério, entenderam? E nesse salmo foi meio que uma oração que Davi fez a Deus. E temos 3 tópicos aqui que eu quero falar para você. O primeiro é, Davi reconheceu o pecado dele. Do versículo 1 até o versículo... Eita, minha gatinha. Do versículo 1 até o versículo 5, Davi, ele reconhece o pecado dele. Vamos lá no verso 3? Gente, perdão, é do verso 1 até o verso 5. Vamos lá no verso 3. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Davi reconheceu o pecado dele. Davi reconheceu que ele tem uma natureza pecaminosa. Nós, seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa. Mesmo nós buscando ter uma vida de santidade, a natureza pecaminosa não se afasta de nós, infelizmente, por causa daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. O pecado está presente na nossa vida, mas o pecado é uma escolha. E Davi, ele escolheu cometer esse pecado, mas Davi também escolheu se arrepender. Nós temos 2 escolhas, se arrepender ou se lamentar. Isso eu vou explicar mais para frente. E Davi, ele reconheceu o pecado dele, e isso é muito importante para que haja arrependimento. Reconhecer o pecado. Do versículo 6 até o versículo 10, Davi, ele reconheceu que ele precisa de Deus para que ele seja purificado. Olha só, deixa eu ver que parte que é, versículo 7. Purifica-me de toda a impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Nós precisamos, quando nós pecamos, reconhecer o nosso pecado e pedir para que Deus purifique a nossa alma, purifique, limpe as nossas vestes, porque isso é muito importante, porque o pecado deixa uma mancha em nós. O pecado estraga a nossa intimidade com Deus. No versículo 11 acho que até o versículo 15 por aí, Davi, ele fala sobre não expulsar a presença de Deus, que Deus não retire a presença dele na vida de Davi. Verso 11 diz assim: Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui nós vemos algo importante. Quando nós pecamos, muitas vezes a gente se questiona, será que Deus, ele vai me usar novamente? Será que Deus, ele vai, quando eu ler a Bíblia, Deus vai falar comigo novamente? Será que Deus realmente me perdoou? Será que Deus me ama? E aí entra os pensamentos do maligno, né? Que Deus não te perdoou, que Deus não te ama mais, que inúmeros pensamentos horríveis. Mas olha só, eu vim aqui para te dizer, Deus, ele te perdoou. Mas também eu vim aqui para te dizer que não continue no erro, não continue na vida do pecado. No Novo Testamento, aqui em Salmos é o Velho, no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui, quando Jesus perdoava alguém, Jesus falava, vá e não peques mais. Jesus, ele perdoava o pecado das pessoas, mas ele pedia para que as pessoas não cometessem mais o erro. Sabe? Você é perdoado, mas não volte ao erro, não volte ao pecado. Não use a misericórdia de Deus como uma forma de pecar livremente, mas use a misericórdia de Deus como algo que te faça
que te motiva a continuar buscando cada vez mais a Deus. Não despreze a obra realizada na cruz, porque a obra realizada na cruz foi por amor. Jesus não foi lá obrigado, mas foi lá por amor à sua vida. Então não despreze a obra realizada na cruz, o sacrifício de Jesus por você, pelos seus pecados. Entendeu? Mas aí nós vemos outro problema. Ah, Laura, talvez você pense que... Talvez você esteja nessa situação de que você peca, pede perdão, mas volta ao pecado e isso se torna um ciclo. Eu vim aqui para te dar um conselho. Duas coisas. Ore muito, 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 muito. Quando eu falo ore, não é tipo, ai Deus, me ajude a não cair mais no pecado. É orar, entendeu? Tirar aquele tempo com Deus. Veio a vontade de pecar, veio a vontade de fazer fofoca, ou veio a vontade de fazer alguma outra coisa. Dobre seu joelho, ou no lugar onde que você estiver, e comece a orar, comece a clamar pelo sangue de Jesus. E a segunda coisa é jejue. Tire um tempo, um dia na semana, 2 dias. Jejue, fale... para que Deus te ajude, te fortaleça, para que você não caia no pecado, entendeu? E eu creio que essas 2 dicas vão te fortalecer e te ajudar. Veio a vontade de pecar? Ore, escuta um louvor, leia a Bíblia, faça alguma coisa que vai dar certo. No verso 13, gente, desculpa, é que eu tô acostumada a falar versículo, mas em Salmos é verso. Verso 13 diz: então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Davi fala algo muito importante, que é gerar o testemunho através do seu pecado. Você venceu o pecado, então conte esse testemunho para pessoas que talvez elas passam pela mesma situação que você. Isso eu tenho certeza que vai fortalecer elas e vai dar uma esperança para elas. E ensine os caminhos de Deus. Fala, olha, não julgue a pessoa, mas aponte o erro dela, mas mostre uma solução para o pecado dela, entende? E eu tenho certeza que isso vai fortalecer, vai gerar um testemunho que vai edificar vidas, entende? O testemunho de Davi, né? Eu não sei se é testemunho. Davi, ele havia cometido um pecado grave, mas através desses salmos ele mostrou que Deus perdoa os pecados e que Deus purifica a gente, entende? Eu creio que através dessa história, muitas pessoas, milhares de pessoas, receberam uma esperança que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, entende? No verso 17 diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus se agrada de um coração quebrantado. Para Ele vale mais um coração quebrantado, um coração que está disposto a vencer o pecado, um coração que está disposto a largar, a abrir a mão da vida pecaminosa para ter uma vida mais perto de Deus, para ter uma vida de santidade. Deus se agrada muito disso. Sabe, tem 2 tipos de arrependimento. O arrependimento em que você se arrepende verdadeiramente, em que você busca ter uma vida de santidade, e o arrependimento, né, entre aspas, que é só uma lamentação. Um exemplo desse arrependimento é Saul. Saul, ele apenas se lamentava do pecado dele, mas continuava. Ele falava, eu não vou mais cometer isso. Mas, logo em seguida, ele voltava a perseguir Davi. E isso é algo terrível, é se lamentar por um pecado. Então, seja igual Davi, se arrependa do pecado e não volte, tente não voltar a esse pecado. Entende? Então, é esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, assistido até o final. Espero que isso edifique muitas vidas e compartilhe esse vídeo para alguém que você sinta no coração. Um beijo e muito obrigada por assistirem. Tchau!